Terceiro setor. Para terminar, faz-se necessário entender que existem entidades que não compõem nem administração direta nem administração indireta, mas que exercem atividade de interesse público. Essas entidades são chamadas de entes do terceiro setor, ou entes de cooperação. As entidades que fazem parte do terceiro setor atuam sem finalidade lucrativa, visando garantir o interesse da sociedade, executando atividades de interesse social, gozando dessa forma dos benefícios pagos pelo ente estatal, como forma de incentivar a atuação do particular. Benefícios como dotação orçamentária, cessão de bens públicos, entre outros, e, consequentemente, se submete às restrições do controle imposta ao ente estatal. Assim, não obstante conservarem a qualidade de particulares, se sujeitam à regulação financeira efetiva pelo Tribunal de Contas, além de se submeterem aos princípios básicos que norteiam a atuação administrativa. A doutrina costuma chamá-las de entidades paraestatais, haja vista sua atuação ao lado da administração pública, praticando atos e realizando atividades de interesse do Estado, na busca de trazer benefícios à sociedade. São 4 as espécies de entes do terceiro setor tratados no direito brasileiro, a saber, entidades do serviço social autônomo, organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público e entidades de apoio. Serviço social autônomo. São entidades criadas mediante autorização legal para a realização de atividade de fomento, auxílio e captação de determinadas categorias profissionais, seja na indústria ou no comércio. É chamado de Sistema S e abarca entidades como o SESI, o SESC, SENAI, SENAC e SENAR, entre outras criadas por meio de autorização legislativa. É importante ressaltar que elas não atuam na prestação de serviço público exclusivo de Estado, mas sim executam atividades particulares de cunho social, sem intenção de auferir qualquer espécie de lucro. Com a intenção de auxiliar na execução de suas atividades, o poder público lhe transfere a capacidade tributária. Com efeito, os entes do serviço social autônomo gozam de parafiscalidade, que é a transferência da capacidade de cobrar tributos. Sendo assim, elas podem cobrar contribuições de seus associados que têm natureza de tributos, e também é possível que haja destinação de verba orçamentária. Por se tratar de entidade social sem fins lucrativos, se enquadram no dispositivo constitucional e, portanto, gozam de imunidade tributária. Devido ao fato de receber verbas públicas, essas entidades se submetem a controle do Tribunal de Contas, das entidades da administração direta e também devem licitar. O STF pacificou o entendimento de que elas não se submetem à licitação nos moldes da 8666, mas devem realizar um procedimento licitatório simplificado, deve garantir a impessoalidade. As entidades de apoio são particulares que atuam ao lado de hospitais e universidades públicas, auxiliando no exercício da atividade dessas entidades, por meio da realização de programas de pesquisas e extensão. Essas pessoas jurídicas executam atividades não exclusivas de Estado, direcionadas à saúde, educação e pesquisa científica, juntamente com órgãos ou entidades públicas que atuam nesses serviços. É importante frisar que podem ser constituídas sob forma de fundação, associações e cooperativas, sempre sem finalidade lucrativa, atuando ao lado de órgãos públicos, não se confundindo com a entidade estatal. São entidades privadas que atuam ao lado de hospitais e universidades públicas e auxiliam na própria atividade primordial delas. Por exemplo, ao lado da UFBA, nós temos a Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão, a FAPEX, auxiliando a universidade no ensino, na pesquisa e na extensão. É uma entidade privada auxiliando a entidade pública. Essa entidade não depende de autorização legal. Portanto, o vínculo que ela forma com o poder público se dá pela celebração de um convênio. O convênio é o vínculo jurídico que faz com que a entidade se qualifique como entidade de apoio. Qualificada como tal,
ela pode receber orçamento público, cessão de bens e servidores públicos. Em troca, ela vai se submeter ao dever de licitar, assim como os serviços sociais autônomos, elas não precisam licitar respeitando os procedimentos da lei de licitação. Podem fazer uma licitação mais simplificada. Essas entidades se submetem ao controle do Tribunal de Contas e também do ente que formou o convênio. Organizações sociais. As organizações sociais, também conhecidas como OS, são particulares sem fins lucrativos, criadas pela Lei 9.637 de 98, para a prestação de serviços públicos não exclusivos de Estado, tais como ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, entre outros definidos na própria lei. Assim como as demais entidades paraestatais, não integram a estrutura da administração pública direta ou indireta, não dependendo de lei para sua criação, e as atividades por ela exercidas são aqueles serviços não exclusivos. O vínculo com o poder público é efetivado mediante celebração de contratos de gestão. Por meio deste contrato, a entidade se qualifica como organização social e poderá gozar de todos os privilégios referentes a esta qualificação, como a dotação orçamentária, cessão de bens públicos e servidores públicos. Mas atenção, esse contrato de gestão não tem nada a ver com o contrato de gestão firmado com as agências executivas. Consequentemente, ela se submete a controle. Aqui, ela tem uma peculiaridade: essa entidade possui um controle direto. No Conselho de Administração das OS, deve haver a participação de servidores públicos. Devido ao controle direto da administração pública, essas entidades não precisam licitar. Essa é a maior crítica de todas quando se fala em OS. Diz o artigo 24, inciso 24 da Lei de Licitação, que é dispensado a licitação para os contratos celebrados pela OS. Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, OCIP. Assim como as organizações sociais, as organizações da sociedade civil de interesse público são particulares sem finalidade lucrativa, criadas para a prestação de serviços públicos não exclusivos de Estado, da promoção da assistência social, promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, promoção gratuita da educação e da saúde, promoção da segurança alimentar e nutricional, defesa, prevenção e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável, entre outras definidas em lei. As OCIPs foram previstas na Lei 9790 de 99 e seguem uma sistemática muito similar às da OS, em razão da execução dos serviços de interesse social juntamente com o poder público e da ausência de fins lucrativos. O que muda entre as OCIPs e a OS é o vínculo jurídico. O vínculo entre a entidade e o poder público é obtido por meio da celebração de termos de parceria, que qualifica a entidade como OCIP. O termo de parceria é muito menos generoso do que o contrato de gestão. Ele não prevê cessão de bens nem de servidores. Há a previsão de verbas orçamentárias, mas não há rúbrica específica. Como os benefícios são menores, as restrições também são um pouco menores. O controle é feito sem a participação de servidores públicos no conselho diretivo. A lei diz que é vedada a participação de servidores no conselho administrativo. O controle é feito externamente pelo Tribunal de Contas e pela administração direta. Não há a dispensa de licitação, portanto, deve licitar, mesmo que de forma simplificada, não observando os procedimentos da lei de licitação. Isso porque, como veremos mais adiante, em licitação, o rol de dispensa de licitação é taxativo. Então não há como fazer a analogia e ampliar o rol de dispensa para incluir a OCIP. O termo de parceria é considerado um ato vinculado, então o cumprimento de todos os requisitos pelo particular dá o direito de celebrar o termo de parceria. A lei traz algumas restrições para celebrar o termo de parceria. Nós vamos falar os mais importantes. As OS, as sociedades empresárias, as entidades religiosas, os partidos políticos, os sindicatos e as cooperativas não podem
fazer o termo de parceria. Organização da Sociedade Civil, OSC. Em 2014, foi publicada a Lei 13.019 de 2014, que regulamenta duas novas espécies de parceria que podem ser firmadas entre o poder público e entidades privadas sem fins lucrativos, quais sejam o termo de colaboração, o termo de fomento ou o acordo de cooperação. São entidades privadas sem fins lucrativos que atuam na prestação de serviço público, como saúde, educação e assistência, não exclusivo de Estado. Vamos conhecer agora o termo de colaboração. São planos de trabalho propostos pela administração pública em regime de mútua cooperação. A própria administração pública propõe o trabalho em regime de mútua cooperação. Termo de fomento. São planos de trabalho propostos pela entidade privada em regime de mútua cooperação. O acordo de cooperação é um plano de trabalho ou da administração pública ou da entidade privada, mas sem transferência de recursos. Ao contrário das OCIPs, as OSC admitem sociedades cooperativas e entidades religiosas. Para se qualificar como OSC, tem que ser aprovado por um chamamento público. A lei traz um procedimento bem simples. Primeiramente, publica um edital no site do órgão interessado, informando qual é a atividade que vai ser exercida. As propostas serão classificadas pela comissão de seleção. A comissão é formada por pelo menos 2/3 de servidores. A comissão deve se basear em critérios objetivos estabelecidos no edital. Depois de classificado, o vencedor vai ser habilitado e para habilitação é necessário comprovar atividades sem fins lucrativos, existência de 1, 2 ou 3 anos, o edital que vai se estabelecer, além de experiência no objeto e capacidade técnica operacional. Por fim, vai ser encerrado o chamamento, homologado e adjudicado. A lei diz que não há necessidade de chamamento nos casos de inviabilidade de competição ou quando houver dispensa. Para finalizar, vamos falar sobre dispensa e impugnação. Primeiro, a dispensa. Dispensa vai ser no caso de urgência decorrente de paralisação ou iminência paralisação de atividades de relevante interesse público. Também nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem pública. Na proteção de pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer sua segurança. E por fim, atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, desde que executados por organizações da sociedade civil, previamente credenciada pelo órgão gestor da respectiva política. Falamos sobre a dispensa, agora vamos falar sobre a impugnação. A impugnação da dispensa é em 5 dias a partir da publicação da justificativa da dispensa ou inexigibilidade. Basicamente, você entendeu que a diferença entre essas sociedades é o vínculo que ela forma. O serviço social autônomo, o vínculo se dá pela lei. Já as entidades de apoio, o vínculo se dá pelo convênio. As organizações sociais se dá pelo contrato de gestão. A organização da sociedade civil de interesse público se dá pelo termo de parceria. A organização da sociedade civil se dá pelo termo de fomento, termo de colaboração ou acordo de cooperação.